Olá, tudo bem? Então tá bom. Como vocês sabem, eu já comentei com vocês, amanhã quando, né, que eu já tinha falado, quando eu não posso dar aula, eu vou fazer a gravação das aulas para vocês poderem continuar o conteúdo, tá? Que fica ruim, a gente só tem uma aula por semana e perder uma ainda fica ruim. Então é o seguinte, não nessa última aula dessa semana, mas naquela anterior que eu gravei também, eu falei sobre present continuous, tá? Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar um modo novo que tem aqui agora no Teams, que é bem legal. Vou compartilhar a tela e eu coloco vocês aqui. Então, beleza. Então, vocês vão estar me vendo aqui, tá? Deixa eu colocar isso aqui para cá. Talvez tentar usar essa tela aqui, que talvez fique melhor. Eu não consigo ver ao mesmo tempo. Tudo bem, não tem problema. Só vou ficar um pouquinho estranho aqui, mas vocês vão conseguir acompanhar na tela. Então, beleza. Então, eu vou colocar, né, como amanhã, né, a aula para vocês. Mas assim, lembra lá do Present Continuous que eu falei na outra aula? Então, ó, Present Continuous, vamos escrever aqui. Present Continuous. Lembrem lá que a gente tem as duas que a gente está aprendendo agora, tá? A gente tem Present Continuous ali em cima. Ó, viu que legal? Dá pra fazer assim agora. Que muda nada. Então, e temos também lá, lembra o verbo to be que eu cobro tanto para vocês? Ele está no simple present, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, um outro, uma, uma observação aqui. Verb, que é verbo em inglês, to be, igual a simple present, tá? Não que ele só tenha no simple present, mas o que a gente aprendeu até agora é só assim, tá? Ou present simple, também o contrário, não tem problema. Isso aqui significa presente simples. Lembra que eu falei das ações lá que acontece agora, uma coisa que acontece agora, uma coisa que está acontecendo agora, né? Isso aí é a diferença de dos dois, tá bom? Então, o verbo to be, do jeito que a gente aprendeu, a gente vai continuar usando ele ainda no present continuous, tá bom? Então, lembre-se que a gente tem lá o verbo to be, né? Que eu posso colocar aqui rapidinho. I am. You are. Vou colocar um pouquinho mais de espaço aqui, que deles fica um pouquinho mais alinhado. Eu vou fazendo assim nos outros. I am. You are. He is. She is. It is. We are. Um R aqui, tá? Vou apagar esse R aqui. Fazer de novo rapidinho. We are. Ok. A gente coloca o will are de novo, mas vocês lembrem sempre que isso aqui é só para mostrar que ele também é a mesma forma no plural, tá? Para mais de um. E they. They are. Beleza. Então nós temos lá o verbo to be no simple present, tá? O present continuous, lembra lá que a gente vai fazer assim. Vamos pensar, por exemplo, o verbo to eat. Eu acho que foi o mesmo que eu usei, mas não tem problema usar ele de novo. To eat é comer, tá? Então, para todos esses aqui, a gente vai usar igual. Vai ser assim, ó. E sim, se fala, tá? Eating, ok? Então, I am eating, eu estou. Lembra que eu sou ou estou. Nesse caso, eu estou fazendo uma ação, então vai ser estar, tá? Então, I am eating, you are eating, he is eating,
e por aí vai, tá bom? Só relembrando coisa que a gente já viu, beleza? Então é o seguinte, deixa eu colocar aqui para mim, só para mim ver o tempo, beleza. Então, visto isso, opa, tô com duas telas aqui, por isso que os negócios nunca saem do jeito que a gente quer. Assim fica melhor. Eu consigo ver tudo que está acontecendo. Só que mexi aqui, mudou tudo. Assim tá bom. Então, beleza. Então, o que eu queria falar hoje fica aqui, ó, tá? Então, a gente viu aquelas coisas lá, isso aqui agora a gente vai falar das regras. Lembra que eu falei que a gente tem umas regras para a gente poder aplicar o present continuous, tá? Não é simplesmente só aplicar, quando a gente tem outros verbos, tá? E essas regras, elas servem para facilitar. Parece que elas são difíceis, mas não. Elas servem para nos ajudar a lembrar, para a gente conseguir fazer as coisas mais fácil, tá? Então não se preocupe com isso aqui muito, que isso aqui eu escrevi para os adultos, né? Eu só estou usando o mesmo slide que eu fiz para eles, tá? O que eu queria fazer aqui, deixa eu colocar talvez em tela cheia, para ficar melhor, para ficar um pouco maior. Isso. Então, o que eu queria falar sobre isso aqui é o seguinte. Então, a gente tem algumas regrinhas, mas, quer dizer, vamos antes de falar das regras, né, que eu sempre esqueço, é falar das formas, tá? Então, se a gente volta aqui para o quadro um pouquinho, deixa eu achar o quadro aqui. Então, se a gente volta para o quadro aqui um pouquinho, lembra que a gente tem aquele negócio assim, aqui a gente está na afirmativa que se fala, tá? A gente está afirmando algo, a gente está falando algo que é verdade, vamos dizer assim. Não é exatamente, mas só para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? É algo que está acontecendo, que de fato está acontecendo, tá bom? Indiferente se ele é uma verdade, é uma mentira, está acontecendo. Não pense muito na questão da verdade. Eu que estou pensando, na verdade. Na verdade. Então, essa aqui é a forma afirmativa, tá? Para a gente colocar na forma negativa, a gente vai fazer assim, ó. Então, vamos dar um exemplo aqui, mas todos eles vão seguir da mesma maneira, tá? Então, I am eating, isso aqui é afirmativa. Agora, para a gente colocar na negativa, a gente vai colocar depois do verbo to be aqui, ó, a gente vai colocar um not. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Negative. Isso aqui era para ser uma vírgula, isso aí é meio estranho. Negative example, se fala no inglês. Fica assim, ó. I am not, ó, que eu falei do not, eating. Nossa, só que ficou super espaçado. I am not eating. Tá bom? Então, isso aqui, ó, eu vou colocar em vermelho, eu vou apagar aqui rapidinho e vou escrever o not em vermelho. Para vocês lembrarem que isso aqui tá? Agora, vamos voltar aqui para o preto. A gente tem também a interrogativa. Interrogativa é pergunta, tá? Eu vou colocar assim, ó, question, e eu traduzo embaixo, tá? Esse aqui eu não, acho que não vou traduzir porque não precisa. Negativo fica bem entendido. Esse aqui eu vou traduzir para vocês, ficar mais fácil para vocês. Question, vamos colocar assim, ó, pergunta. Question significa pergunta, mas tá vendo por que eu gosto de aproximar? Porque a letra fica toda feia se eu não aproximo. Fica mais chato, parece que a gente está escrevendo menos, mas fica melhor. Pergunta, beleza? Não que dê pra fazer muito com a minha letra feia, mas... Ok. Então, nós temos lá a pergunta. A pergunta ela vai ficar da seguinte maneira. Isso segue, se vocês lembrarem, que eu já ensinei para vocês, a gente tem da mesma coisa, quase a mesma coisa, eu vou passar aqui de novo, no verbo to be. Então, ó, ele vai ficar assim, ó. Am
I eating. Vamos aproximar de novo, escrever de novo. O eating aqui. Não, tá bom. Tô meio torto. Am I eating? Ou seja, eu estou comendo? É claro, não é uma pergunta que a gente vai fazer normalmente, né? Lembre que eu coloco assim, ó, porque é a minha forma de escrever também, mas é porque o I é sempre maiúsculo, tá? Só dá um adendo aqui, tá bom? Então, deixa eu colocar esse ema aqui como, sei lá, que cor que é aqui? Azul, azul. Então, am, ó, veja que aqui, ó, eu tenho o am começando e aqui eu tenho not, tá? Ou seja, então, se a gente compara os dois, a negativa eu vou colocar depois do verbo to be, antes do meu verbo, o present continuous, que é o que a gente está aprendendo, eu vou colocar o not, tá? E para a questão, eu vou colocar antes o verbo e depois eu vou colocar esse cara que lembra que eu sempre chamo ele de sujeito, tá? Que é a pessoa que está fazendo a ação, que está fazendo, alguma coisa assim, tá? Então, é assim que a gente monta a frase negativa. Isso aqui é afirmativa, negativa. Então, eu estou negando, algo não está acontecendo. E eu tenho a questão, a pergunta. Tá bom? Ok. Voltando lá para o que eu estava falando lá, então, nós temos. Ó, aqui, se vocês quiserem dar uma lida para ver se vocês conseguem entender, aqui tem alguns termos, tal, por isso que não tem. Eu vou colocar lá depois no Google, então vocês decidem se vocês querem ler ou não, não tem problema, não se preocupem, tá? O que eu quero é que vocês prestem atenção aqui no quadro e entendam. É só essa minha preocupação maior, tá bom? Mas aqui tem explicado todas as coisas também. Vocês podem ler. E aqui tem exemplos, tá? Lembra que isso aqui, ó, é apenas essa parte aqui, ó, que eu tô colocando com o mouse aqui, ó, ela é simplesmente a abreviação, tá? Então, ó, veja que ele é igualzinho, ó. I am, só que ele só fala diferente, e escreve também diferente, né? Então ele fica I'm, tá? You are, your. Ele fica diferente a forma de falar, tá? Mas isso aqui é só, isso aqui a gente já viu um pouquinho também. Não se preocupem muito com isso. Isso aqui é só para vocês saberem entender, se vocês lerem alguma coisa, por exemplo. Porque na forma da negativa também ele tem uma forma de abreviar, tá bom? Mas, ok, a gente vai falar sobre abreviação de novo depois, tá bom? A gente vai tocar nesse assunto, eu vou fazer uns exercícios a mais, colocar lá no Kahoot que vocês gostam, para vocês ver se vocês conseguem entender quando ele está abreviado, tá bom? Mas vamos falar sobre as regras, tá? As regras são as mais importantes, porque com as regras vocês vão saber como escrever, tá bom? Então, vamos pensar na primeira regra. A primeira regra é bem simples. Então, ó, nós temos lá um exemplo de uma palavra, tá? Eu tenho uma palavra lá chamada assim. Vamos colocar assim, né? Vou colocar em português para não gerar confusão. Ou eu vou fazer assim como você me fala. Como você me fala, você coloca a tradução, não tem problema. Rule, regra, né? Só para ficar, para vocês lembrarem. Número 1. Na regra número 1, ela é bem simples. Então, lembrem lá, os que podem não lembrar aí, vogais, tá? São aquelas lá, ó, temos lá as vogais, que são A, E, I, O, U, beleza? Então, essa regra, ela diz o seguinte: quando um verbo terminar com uma vogal e a letra anterior for uma consoante, tá? Quer dizer, não só, não, desculpa, eu comecei errado. Quando, deixa eu refazer essa afirmação. Quando, essa primeira regra é assim, vamos começar de novo, tá? Desculpa. Quando o verbo terminar com a vogal E, tá? Eu vou colocar ela aqui em destaque,
tá? Quando ela terminar com E, um exemplo. To dance. Vou colocar o to, né? Para a gente poder mostrar que é um verbo. To dance. E eu vou colocar também, esse aqui eu peguei é verde? Eu acho que é verde, agora não sei. Eu acho que é. Deve ser. Então, seguinte, e eu vou colocar esse cara aqui, tentar colocar ele de, deixa eu ver aqui, azul. Para vocês aí vai ficar diferente, para mim fica igual. Mas, enfim. Então, ó, recapitulando, tá? Que eu me embolei um pouco para explicar. Quando o verbo, esse verbo aqui significa dançar, tá bom? Eu já escrevo aqui embaixo. Quando ele termina com E, então o verbo terminou em E a letra anterior é uma consoante, o que a gente vai fazer? Ó, eu tenho até uns outros exemplos aqui, mas o que a gente vai fazer? Então eu vou colocar aqui, ó, né, que isso aqui significa dançar. Não, mas eu vou colocar embaixo a tradução porque eu queria mostrar como é que ele fica. Dançar. Esse aqui, ó, então, lembrando dessa, se a gente aplica essa regra, ele vai ficar assim, ó. Dancing. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse E. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Aqui não, ó. Não fica muito visível, né? Tudo bem. A gente vai cortar esse E e vai aplicar o que eu tenho falado bastante, que é o ing, que é esse cara aqui, ó. Tá bom? Muito importante. Então, chegou ali. Deixa eu só colocar ele mais em evidência aqui. Evidência só para ele ficar mais visível, vamos dizer. Então, ó, eu vou colocar esse aqui também, ó. Eita, ficou estranho. Acho que com o X tinha ficado melhor. Então, quando ele termina, então é só isso que a gente tem que lembrar por agora, tá? Então, terminou com E, que é a vogal, que é a nossa vogalzinha, e anterior é uma consoante, a gente vai tirar o e vai colocar ing. Veja os outros exemplos aqui, ó, como é simples, ó. Tem lá take, que é pegar ou tomar. Então veja que, ó, termina com e anterior é um k, que é uma consoante. Então a gente vai tirar o e vai colocar direto o ing, tá bom? Vamos até colocar uma observação aqui em cima, importante. Toda vez que vocês escutarem a palavra present continuous, eu quero que vocês se lembrem. Opa, esqueci de mudar aqui para. Eu quero que vocês se lembrem das três letrinhas que a gente usa no present continuous, que é I, N, G. Tá bom? Então, pensou no present continuous, que é essa palavrinha que a gente está aprendendo agora, que é alguma coisa que está acontecendo, tá? Vou falar mais vezes para isso fixar na cabeça. Então, a gente simplesmente vai acrescentar. Então, é isso que diz a nossa primeira regra, tá bom? Então, ó, vejam que existem outros verbos que ele tem, ó, dois es. Então, esse não vai se aplicar. Então, tomem cuidado. Então, ó, terminou, não é só porque termina com e, tá? Ele tem que ter e anterior tem que ser uma consoante, tá bom? Não se preocupem com isso aqui, opa, eu não vou explicar agora, porque isso aqui é muito complicado para vocês, tá bom? Eu prefiro que vocês errem pensando na regra por enquanto, porque depois a gente lapida, a gente deixa a coisa mais bonitinha. Vamos pensar na regra de uma forma simples, tá bom? Então, a gente tem mais três regras, tá? Elas não são difíceis também, é só questão de decorar, tá bom? Então, ó, ok. Então eu tenho lá a regra 1, beleza. Vamos pegar mais um espacinho aqui embaixo e vamos colocar. Eu vou só escrever rule agora, tá? Você já sabe o que é lá em cima. Deixa eu colocar mais perto. Ok. Então, nós temos lá o rule, que é a regra. A regra número 2, ela diz que o seguinte. Então, terminou com
termina com fazer o azul que eu fiz da outra vez? Ou foi verde? Agora não sei. Vai ser azul isso. Termina com IE. Vamos colocar o mesmo aqui. As vogais, daí vocês lembram. Não precisa eu falar, eu já expliquei ali, né? Vamos só para deixar aqui no quadro melhor. Então, termina com. Vou pegar o azul que daí fica igual, tá? Com E, tá bom? E tenha com o que tenha consoante, beleza? Não esquece. Vamos colocar aqui também. E anterior é consoante, regra número 1, ok? Vou separar isso aqui um pouquinho para ele ficar para vocês conseguirem ler melhor. Vou colocar aqui desse. Esse cara eu coloco aqui, esse cara eu coloco aqui. Esse eu coloco aqui. Eu tenho que puxar às vezes palavra por letra. Não tem problema. E desse. Beleza. Só que esse aqui ficou super para baixo, né? A Eloá já tá me chamando já. Primo, ficou muito para baixo. Né, Elo? Então, beleza. Só para ficar mais fácil de entender. Então, essa aqui, bem simples. Termina com IE, não tem mais outra regra. Só isso. Termina com IE, o que, que a gente vai fazer? A gente vai trocar o I. Então, um exemplo aqui, ó. Die. Vamos pegar o outro ali, que é menos forte. To lie, que é mentir. Coisa feia, hein? Mentir. Se você mente, não faça isso. Coisa feia. Então, to lie, ele vai ficar assim, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui de novo a mesma coisa que a gente fez ali no anterior. Então, acho que o primeiro é azul, se eu não estou enganado. Lie. E esse aqui, a gente faz ele de verde. Não tem problema, porque esse aqui os dois são iguais, então vamos fazer os dois com azul. Beleza, lie. Então, tem o lá e tem o IE no fim, a gente vai trocar esse IE. A gente vai fazer assim, ó. Y e mais o ING. Tá bom? Então, lie se fala, tá? Que é o to lie, mentir. E lying é mentindo, tá? Então, você está mentindo. Ok? Muito importante isso aqui, tá? Ok, mais a regra 3 agora. Acabando esse passinho aqui, vamos começar aqui. Regra 3. Então, o que que diz a regra 3 lá? Ó, essa aqui, ela tem um macetezinho, vamos dizer assim, tá? Então, como que vai ser? Ó? Vamos pegar o swim, que é nadar. Ele vai ser assim, ó. Quando terminar com consoante, daí vamos colocar um tracinho. Vogal. E mais um tracinho. Eu vou puxar para cá. Consoante. Quando acabar nisso aqui, vai ser um pouquinho diferente. Então, ó, vamos pegar aqui um outro. To swim. To swim. Então, esse aqui eu já tenho que deixar azul. Peguei uma palavra pequenininha. Então, ó, vamos colocar aqui o azul. Swim. Então, ó, veja lá. Consoante, né? Que vou aqui, começando por aqui, também tanto faz. Consoante e vogal, consoante. Beleza, chegamos na nossa regra. Então, chegamos na nossa regra, o que que a gente vai fazer? Essa também não é difícil, é só decorar.
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer swim, a gente vai duplicar o último e vai colocar o ing, swimming, tá? Isso aqui significa nadar. Isso aqui, nadando, tá bom? Então, toda vez, vamos pegar outros exemplos. Ó, o do anterior que eu esqueci de passar, ó. Então, eu tenho die, que é morrer, também dá certo, ó, dying. Aqui, ó, essa que a gente está vendo agora. Travel, olha lá. Consoante, vogal, consoante. Então, ele fica traveling, com dois L's. Cut, que é cortar. Então, a palavra inteira já é assim. Consoante, vogal, consoante. Não tem problema, também dá certo. Então, a gente vai colocar ela como cutting. Run, sit, todas elas, vejam que elas três ficam já certinho no que são, mas não tem problema, é isso mesmo. Aqui então, deixa eu. Fiquei em cima da última aqui. E não tem como eu sair da frente. Aí, ó. Dadei a cadeira ficar na frente. Mas vocês entenderam. Não tem problema, é só ele ficar sitting. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu desligar minha câmera. Ó, conseguiram ver? Então, beleza. Peraí, deixa eu só compartilhar de novo aqui, porque eu acho que zoa a brincadeira. Ele vem pra cá e faz uma zona da minha vida. Cadê o coisa que eu consigo ficar dele na hora? Então tá bom, mais um pouquinho a gente já tá acabando, tá? Quer dizer, é bem dizer isso. A gente tem mais a regra 4, quer dizer, a gente tem as exceções de regra. A gente não vai falar disso agora, tá? Então vamos voltar aqui, vamos ver as regras, só para mim recapitular tudo que foi visto. Então, nós temos lá. Então nós temos lá o present continuous ing, nosso verbo to be e o resultado do present continuous com o verbo to eat, que os que não sabem, vamos só colocar aqui super perto, significa comer, tá bom? Ok. E aqui comendo, né? Só relembrando. Então, ó, temos a forma negativa, tá bom? Temos a questão, temos as regras, ok? Aqui eu coloquei, eu escrevi regra no e era para escrever rule. Estamos na aula de inglês, hein? Muito importante a gente falar mais inglês. Como a senhorita Laura, que sempre está falando, tentando falar um pouquinho em inglês. Francês não, francês sou eu. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. E é isso. Então, isso aqui é só questão de decorar. São bem simples, é só a gente decorar, tá bom? Eu vou começar a colocar elas mais nas perguntas do Kahoot agora para vocês verem se vocês lembram, tá bom? Então é isso por hoje, é bem simples, não é difícil. Agora só estudem isso muito bem, tá? E para a gente poder dar um gás nos outros assuntos, tá bom? E daí na próxima aula a gente fala sobre exceção, beleza? E é isso por hoje. Ahn, Tá meio tarde aqui para mim, talvez eu vou gravar amanhã dos adultos. Quer dizer, isso não precisava ter falado agora, mas tudo bem. Mas você que chegou até aqui, obrigado. E assista isso aí e depois a gente conversa, tá bom? Tenha um bom fim de semana, a gente se fala semana que vem. Deixa eu colocar mais perto aqui para vocês verem meu. Tchau. Tchau. Tava tentando imitar o cara. Tchau.